Nosso próximo tema agora, pessoal, é o pagamento indireto. Vejo que, na verdade, até agora nós estávamos vendo o pagamento direto, ou seja, aquela situação em que nós temos a extinção da obrigação com o cumprimento exato dos seus termos, né? A obrigação vai ser cumprida aí com os exatos termos dela, né? Seja aí quem pagar, a quem pagar, o que pagar, o lugar de pagar e o tempo de pagar. Eu vou cumprir todos os termos da obrigação, tá? Mas pode acontecer, então, pessoal, da nossa obrigação se extinguir sem se cumprir exatamente os termos dessa obrigação. Com a satisfação e a liberação do devedor, tá? Com a liberação do devedor, às vezes com satisfação do credor, mas não cumprindo os exatos termos dessa obrigação. É aí que entra, pessoal, o conceito do pagamento indireto, que vai aparecer para vocês aí, ó. Então, o que é o pagamento indireto, pessoal? Nada mais é do que meios de se extinguir aí a obrigação, principalmente com a liberação do devedor, às vezes com a liberação, com a satisfação do credor também, mas sem cumprir a obrigação nos seus exatos termos. Tá? A gente vai ver cada uma das situações onde isso acontece, ok? Então, vejam que, na verdade, quando a gente fala de pagamento indireto, pessoal, diferente do que acontece no pagamento direto, a gente tem a liberação do devedor sempre, a gente sempre vai ter a liberação do devedor, mas, em relação àquela obrigação, que está sendo extinta, mas nem sempre vai ocorrer a satisfação da obrigação, plena, de forma plena. Tá? A gente vai ver aí essas situações especificamente. Ok, pessoal? Quais são as espécies de pagamento indireto? Pessoal, o código traz para nós essas espécies. O Código Civil vai trazer para nós aí essas espécies. Quais são elas, pessoal? Primeiro, pagamento em consignação. Segundo, pagamento em subrogação. Terceiro, dação em pagamento. Quarto, novação. Quinto, compensação. Sexto, confusão. Sétimo, remissão. Beleza, pessoal. Por que nós não consideramos imputação do pagamento como forma de pagamento indireto da obrigação? Nós aqui, eu digo aqui, na verdade, pessoal, a doutrina em geral não considera a imputação do pagamento como forma de pagamento indireto, pessoal. Por um motivo bem simples. Imputar significa indicar. Ou seja, indicação do pagamento, pessoal. Tecnicamente, a imputação não é uma forma indireta de pagamento. A imputação é só uma forma de indicação de pagamento. E quando que isso vai acontecer? Na verdade, pessoal, vai acontecer na seguinte situação. Vai acontecer na seguinte situação. O devedor, ele deve para o credor várias obrigações. Tem várias obrigações que ele está devendo para o credor. E aí, pessoal, ele vai lá e paga uma obrigação. A dúvida é, qual obrigação ele pagou? Principalmente quando essa obrigação já está vencida, todas elas estão vencidas e todas elas têm a mesma natureza, dinheiro, por exemplo. E aí vem a dúvida, qual obrigação o devedor pagou? É aí que entra a imputação, pessoal. Na imputação, então, vai se indicar qual a dívida foi paga pelo devedor. Então, veja, pessoal, que tecnicamente não é um pagamento indireto, porque o devedor está cumprindo a prestação exata que ele se obrigou. Só que ele precisa indicar qual das obrigações ele está pagando.
Por isso que a doutrina não considera a imputação como forma indireta de pagamento, e sim uma forma direta. Na verdade, nada mais é do que a indicação do pagamento. E esse conceito, pessoal, está lá no artigo 352. A pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece o pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Então, veja, pessoal, que o artigo 352 traz praticamente para nós o conceito da imputação, ou seja, indicação de pagamento. Então, o que vai acontecer, pessoal? Olhem aí. Vamos desenhar aqui no quadro. Então, o que acontece, pessoal? Ó, A e B. Nosso velho A e B. Certo? O que acontece, pessoal? O A, aliás, o B, deve para o A 3 obrigações. 3 dívidas. O B tem 3 dívidas com o A. Certo? Na primeira, ele deve 100. Na segunda, ele também deve 100. E na terceira, ele também deve 100. Eu uso esse exemplo aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem, tá, gente? Então, veja, pessoal, que o devedor, ele tem 3 obrigações com o A, sendo que cada uma ele deve 100. Ih, eu anotei errado aqui, peraí. Cacete, peraí. Primeira, segunda. Terceira. Então, na primeira ele deve 100. Na segunda ele deve 100. E na terceira ele deve 100. Né? Tem 3 obrigações que ele deve 100. Todas elas estão vencidas. E todas elas têm a mesma natureza. R$100, por exemplo. Todas elas têm a mesma natureza e todas elas estão vencidas. O B vai lá e entrega R$100 para o A. Qual obrigação ele pagou? É aí que entra a imputação, pessoal. É pela imputação que nós vamos ter a indicação de qual dívida foi paga pelo B. A1, A2 ou A3. Agora, pessoal, se só a dívida 1 estava paga, ou estava vencida, e ele entregou R$100, precisa da imputação? Não. Por quê? Porque a dívida 2 e a dívida 3 não estavam vencidas. Só a dívida 1 estava vencida. Então a imputação vai se dar só na dívida 1. Não precisa de imputação, na verdade. Vamos supor, pessoal, que a dívida 3 seja soja. E o devedor entregou R$100. Vai quitar a dívida 3? Não, por quê? Porque a natureza dessa dívida é diferente. Então, eu só vou ter a imputação na dívida 1 e na dívida 2. Então, imputação, indicação do pagamento em dívidas de mesma natureza vencidas. Quais são os requisitos para isso acontecer, pessoal? Quais são os requisitos da imputação? Primeiro, eu preciso ter a existência de pluralidade de dívidas vencidas, tá, pessoal? Tem que ser dívidas vencidas. Segundo, identidade de credor e devedor, ou seja, o devedor devendo várias obrigações vencidas para o mesmo credor. Terceiro, essas várias obrigações têm que ter a mesma natureza do débito. As várias obrigações têm que ter a mesma natureza do débito. E quarto, o pagamento deve se mostrar suficiente para a quitação de qualquer uma dessas obrigações.
Eu preciso desses 4 requisitos, pessoal. Se eu não tiver esses 4 requisitos, eu não tenho imputação. Para a gente encerrar, pessoal, quais são, ou como é que funciona, quais são as espécies de imputação? Nós temos basicamente, pessoal, 3 espécies de imputação. Nós vamos ter a imputação do devedor, nós vamos ter a imputação do credor, e nós vamos ter a imputação da lei. Então, as espécies. Pessoal, nós temos, então, 3 espécies de imputação. Primeira espécie, imputação do devedor. Segunda espécie, imputação do credor. Terceira espécie, imputação da lei. Aqui, pessoal, nós temos uma ordem que nós devemos observar. O primeiro que deve imputar, pessoal, é o devedor. A regra é que a imputação pertence ao credor. E essa regra está no artigo que a gente acabou de ler, que é o artigo 352. Então, olhem lá. Logo no comecinho dele. A pessoa obrigada por 2 ou mais débitos. Quem é o obrigado por 2 ou mais débitos? Devedor. Tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento. Então, veja, pessoal, que em primeiro lugar, a regra de imputação é do devedor. Tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, em primeiro lugar. Primeiro, a regra de imputação é do devedor. Em segundo, pessoal, se o devedor não imputar, esse direito passa a ser do credor. Então, pessoal, o credor aqui está em segundo lugar. Então, se o devedor não imputa, quem passa a ter o direito de imputação é o credor. E aí nós vamos para o artigo 353. Olhem o que fala o artigo 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo se provando haver ele cometido violência ou dolo. Então, olhem aí, pessoal, se o devedor não indica, quem passa a ter direito de indicação é o credor. E aí, pessoal, o credor indicando esse pagamento, essa quitação, não pode mais o devedor reclamar em imputação, tá? Então, se o credor indicar na quitação, o devedor não pode mais reclamar a imputação, salvo se provar coação ou dolo. Tá, pessoal? Então, segundo lugar, direito de imputação do credor. Se o devedor não imputa, quem passa a ter o direito é o credor. Então, o credor vai fazer isso na quitação. Ele vai dar a quitação da obrigação 1, por exemplo. E aí, então, o devedor não pode mais reclamar. Ah, mas eu queria 2. Paciência. Que deu quitação da 1, já era, a não ser aí que o devedor prove que houve dolo ou coação, que são os vícios do negócio jurídico em geral. Se nem o devedor, nem o credor indicar, se nem o devedor, nem o credor na quitação indicarem, a imputação passa a ser imputação legal. A imputação, então, passa a ser legal. Então, a imputação legal é a terceira forma. Certo, pessoal? Imputação legal, então, passa a ser a terceira forma. Ela vai ser a forma subsidiária, tá, pessoal? Quando nenhum dos dois indicarem, quem vai indicar é a lei. E aí, então, pessoal, a imputação legal pode ocorrer de 2 formas. Primeira forma, pessoal, está aqui. Se o devedor não imputa e a quitação é omissa, o credor também não indicou. Então, aí eu vou para o artigo 355. O que fala o artigo 355, pessoal? Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar.
Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Tá, pessoal? Então, olha aí. Aqui, a lei, artigo 355, coloca para nós uma ordem de imputação. Uma ordem de imputação. Qual é a ordem, pessoal? Primeiro, eu vou imputar nas dívidas líquidas e vencidas no mesmo lugar. Ou, em primeiro lugar. As dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Então, eu tenho uma dívida que venceu dia 10, uma dívida que venceu dia 15 e uma dívida que venceu dia 20. Então, primeiro eu imputo na dívida do dia 10. Se todas forem vencidas ao mesmo tempo, aí nós vamos para a segunda regra, segunda ordem, que é a imputação das dívidas mais onerosas. Então, eu vou imputar primeiro na dívida mais onerosa. O que é uma dívida mais onerosa, pessoal? Com maior juros, maior multa, ou qualquer outro tipo de ônus, ou qualquer outra situação que deixa a dívida com mais ônus. Ok, pessoal? Beleza? Então, primeiro, dívidas líquidas vencidas. Se todas forem vencidas ao mesmo tempo, a dívida mais onerosa. Ah, professor, todas têm a mesma taxa de juros, mesma multa, mesmo ônus. Aí, pessoal, tanto faz, né? Se todas estão vencidas ao mesmo tempo, todas têm o mesmo ônus, então tanto faz que está uma ou outra. Qualquer uma está valendo. E a terceira forma de quitação aqui, pessoal, da imputação legal, a segunda forma de imputação legal, pessoal, é a imputação dos juros. Então, havendo juros e capital, pessoal, primeiro eu imputo nos juros vencidos, depois eu imputo no capital. Isso está lá no artigo 354, tá? Primeiro eu imputo nos juros vencidos, depois eu imputo no capital. Cuidado, tá, pessoal? Aqui, com a presunção que nós vimos lá no objeto do pagamento. A presunção de quitação da dívida total, se não se ressalvar que se quitou apenas o capital e não os juros. Tá? Cuidado com isso, porque essa regra aqui não afasta aquela presunção lá. Tá? Então, eu só vou aplicar essa regra aqui, pessoal, se eu não aplicar aquela presunção lá. Se eu aplicar aquela presunção, eu não aplico essa regra. Uma exclui a outra. Tá, pessoal? Ok? Então, eu não aplicando a presunção de quitação total da dívida, eu vou aplicar essa regra aqui. Então, primeiro eu imputo nos juros e depois eu pago o principal.